Amigos e irmãos, né? Que Deus abençoe, que Deus nos proteja. Você seja muito feliz. É o que o nosso Pai deseja e sabe que vamos conseguir. E que você se esforce, tenha fé, paciência, tolerância e seguir o caminho com Jesus. Vamos fazer a nossa oração para que possamos nos conectar melhor com o mundo espiritual. Vamos orar. Jesus amado, aqui estamos, necessitados mais uma vez, agradecidos, antes de tudo, por estarmos ainda encarnados. Sabemos que um dia nós vamos ter que deixar esse corpo. E será com grande prazer, porque o que nós estamos conhecendo é realmente para um grande prazer. Nós não vamos ser destruídos. Nós te agradecemos muitos exemplos. E nós precisamos te agradecer muito mais, ainda muito pouco, tudo que o Senhor passou. E que nós devemos agradecer mesmo, sempre grato ao Senhor por ter vindo aqui nos dar o caminho a seguir. Com essa doutrina que o Senhor dirige, como Espírito da Verdade, aqui possamos nós, mais uma vez, aprender um pouco, entender e ir já praticando para aprendermos. Que o Senhor nos ilumine a todos que estamos aqui encarnados nessa luta. É uma luta árdua, é fácil de entender isso. Estamos presos a uma matéria, mas nós estamos com fé que será para o nosso próprio bem. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor vá iluminando o nosso caminho com essa doutrina maravilhosa da vida. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de irmã Angélica e de todos esses que nos acompanham, damos por iniciado mais o estudo da doutrina espírita. Muita paz para todos. Bem, nós estamos, mais uma vez, nesse estudo maravilhoso. Graças a Deus, assim o é. Então, meus amigos, vamos ao estudo, né? Vamos ao livro hoje, que é o livro A Gênese. Nós já vimos estudando, estamos estudando de pouquinho em pouquinho, e depois vamos estudar o Evangelho, não é? Ok, que Deus nos abençoe e vamos seguir em frente na caminhada. A nossa caminhada é infinita. Então, quanto mais nós entendermos e ajudarmos uns aos outros, nós estaremos ganhando na nossa vida. Hoje é a Gênese. Estamos estudando a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O capítulo é o primeiro, Caractere da Revelação Espírita. Estamos nos caracteres da Revelação Espírita, o número 41. Se tivermos alguém que queira ler, estamos aqui querendo dividir o nosso trabalho. Todo mundo, ler e falar, será ótimo, né? Então, nós vamos ler para vocês. Não monopolizamos isso. Nós queríamos que todo mundo tivesse e ajudasse, lesse, falasse. Mas enquanto ainda temos dificuldades, outros têm dificuldades, então vamos ler. Número 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou parecia inadmissíveis,
as compreendem e admitem, sem dificuldades, com o auxílio dessa doutrina maravilhosa. Esse maravilhoso foi da minha parte. Veem melhor o seu alcance e pode distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Essa é a nossa leitura de hoje, a primeira, né? Que temos daqui a pouco o Evangelho. Pois bem, um caráter da revelação espírita, né? Porque Jesus, ele veio aqui à Terra, as pessoas dizem que ele veio aqui para tirar os nossos pecados, né? Mas Jesus não veio tirar pecado de ninguém. Jesus veio encorajar, ele veio nos incentivar a seguir o caminho do bem, da fraternidade. Esse é o nosso objetivo, respeitar todos os nossos irmãos aqui, não é? Sem ocultar a verdade, né? Não é sermos omissos, aceitarmos a mentira de alguém e sem falarmos o que é verdadeiro, não é? Mas sem brigas, sem encrencas, né? Evitando sempre esses problemas. Porque o Cristo, ele foi na época o enviado de Deus e continua sendo para nós. Porque Jesus, ele próprio sabia quem seriam seus traidores, quem iria negá-lo, quem eram os seus inimigos, na verdade. Ele sabe que todos somos irmãos, mas encarnados. Nós continuamos com os objetivos de fazermos as coisas segundo os nossos interesses e crenças, que agora nós temos que irmos nos lapidando, evitando isso, porque tem consequências, não é? Existe a punição, ela existe, porque quem comete o erro não vai ficar por isso. A consciência dele já diz de imediato: fizeste errado. E ele vai ter que refazer isso. Então, para ele vai ser tipo uma punição. Como, por exemplo, uma pessoa que repete um ano, é uma punição. Ele continua na mesma série, daquele grau, ou numa faculdade. Não é fácil para ele. Tem que repetir de novo totalmente o ano. Imagine uma encarnação, ou várias encarnações. É punição que fazemos a nós. Então, o Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem ao contrário, confirmar e explicar, desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Quando Cristo se depara, né, com criaturas malignas, com criaturas perversas, com criaturas que fingiam ser boas, ele estava de pronto ali já para se defender e defender os que estavam com ele na crença. Não é sempre ajudando a todos, sem violência, na palavra. E o Espiritismo não é contrário ao Evangelho, pelo contrário, né? O Espiritismo está dentro do Evangelho. Esses Evangelhos que nós temos são maravilhosos, de Lucas, Mateus, Tiago, e outros tantos, né? Não são muitos, mas nós vamos contar o Evangelho de João, e nós vamos estudando isso e vamos ver que o Espiritismo se encaixa perfeitamente em tudo que está ali, esmiuçando, explicando com maior clareza, nos levando a compreender o que antes parecia ser só para aqueles que eram mais, entre aspas, os escribas, por exemplo, os que estudavam, mas praticavam da maneira inversa. Então, o Espiritismo vem buscar orientar que Jesus, esse caminho é a vida, como ele o disse. Ninguém vai chegar a Deus se não for seguindo Jesus.
todas as religiões só vão chegar a Deus, todos seguindo Jesus. E Jesus não traz morte. Jesus não fala de morte. Ele diz que tem sofrimento. Haverá prantos e ranger de dentes. O Espiritismo vem nos ajudar a compreender. Aí nós vemos que nossa Terra, ela está assim de exemplos ainda de criaturas que vêm mutiladas, né, aleijadas, cegas, surdas, mudas, né, e outros tipos de sofrimento, que foram eles que se puniram. E é por isso que nós estamos estudando para evitar isso para nós. Se no nosso passado nós fizemos, nós vamos ter que nos endireitarmos, vamos dizer assim, não é? Corrigirmos os nossos erros. Nós vamos ter que seguir. E vamos ter que seguir Jesus. Como? Carregando a nossa cruz. Jesus não fez milagres. O que Jesus fez estava dentro das leis naturais, que são criadas por Deus, muito antes de nascermos. Todas essas leis nós temos dentro de nós, cada um de nós. Elas ficam mais difíceis de enxergar para aqueles que estão muito arraigados às coisas materiais, ao planeta, que seja esse ou de outro. Nós já temos milhares e milhares de milênios que nós viemos tentando evoluir, mas agora está ficando melhor, está ficando mais fácil, porque a doutrina espírita vem esclarecer que esse Cristo que ele falou e ele disse, ele fez, e que eu e você, todos que assistirem e estudarem essa doutrina, para o seu próprio bem, tem que andar com Jesus. Ninguém vai chegar a conhecer Deus, porque um dia nós vamos ver Deus, nós vamos falar com Deus. Mas isso vai demorar muitas encarnações, porque em cada encarnação ainda nós nos arrastamos para evoluirmos. Nós demoramos, né? Ainda estamos num período onde as pessoas não acreditam que vão estar vivas depois da morte, muito embora a sua consciência diz que vão estar vivas. Mas elas não querem, abafam isso, balançam às vezes até a cabeça. Provavelmente por já saber do que praticaram e tem horror de saber que vai encontrar isso quando morrer. Ela vai se encontrar viva, como o Espiritismo é uma doutrina de vida, Jesus, uma doutrina de vida, o Espiritismo e Jesus são uma e só coisa. Então, essa criatura vai entender que ela vai continuar viva. E se ela já carrega a consciência pesada, é difícil para ela aceitar que vai estar viva depois da morte. Muito embora a sua memória vai dizer, a sua mente vai dizer, que é bom que ela busque a paz. E o Espiritismo não vem aqui condenar as pessoas que cometeram erros. Quem não cometeu erro? Eu já cometi erro. Quem não comete? Nós somos seres humanos ainda. Nós somos ainda muito orgânicos, né? Nós precisamos muito da matéria. Quando nós formos crescendo espiritualmente mais, nós fomos compreendendo e praticando essas leis, e, tendo mais inteligência, principalmente praticando com Jesus, aí nós vamos nos afinando melhor com Jesus. E aí nós vamos conseguir enxergar melhor a vida, porque Deus não veio para nos matar. Falamos de Deus agora, não é Jesus, porque muita gente confunde aqui na Terra ainda. Deus e Jesus. Então, Deus não nos criou para nos matar e nem para se divertir. Deus não se diverte com nenhum de seus filhos. Deus está sempre ajudando seus filhos. Nós temos mais é que entender que Deus nos ama. Então, o Espiritismo está longe de negar ou destruir o Evangelho. Não é? Vem para ajudar. Vem para ajudar. Se você errou, meu filho, você não vai para o inferno. Procure estudar para não ir para o inferno, cara. Não é? Porque tem ensinamentos aí que diz que você já está condenado para o inferno. Acabou-se. Não é?
Você deve saber do que estamos falando. Não falta religião dizendo que a pessoa vai para o purgatório. Não vai. No Espiritismo diz assim, que vamos sofrer. Não é fácil no mundo espiritual. A consciência é pesada, não é o remorso pelos atos que fizemos aqui na Terra. Mas isso não quer dizer que acabou a vida. Você continua vivo do outro lado. Então o negócio é estudar para ficar esperto, entender o que o Cristo veio fazer aqui conosco, não é? Para nós. Jesus veio fazer para nós, porque ele não precisa mais dessa evolução que nós precisamos. E o Espiritismo vem traduzindo isso de maneira bem fácil e suave. Por isso que Jesus diz, né? O meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, o jugo de Jesus é suave. Ele não vai te condenar. E o Espiritismo não vai te condenar. Ninguém aqui tem um direito, na doutrina espírita, de condenar ninguém. Agora, de esclarecer, tem. Nós temos o dever de esclarecer, de ajudar as pessoas a entender. Olha, meu filho, não vamos te enganar. Aqui não tem como você pagar para você ir para o céu. Não. E nem lá no céu você vai pagar para ir para um nível maior. Não, é tudo trabalho. Então, não adianta aqueles que queiram aqui receber de você alguma coisa para vocês ir para um lugar melhor. É mentira. Te enganam, te aproveitam. Ou querem. Eu, Oi, é. eu entendo que eh, exista, na verdade, eh, alguns comparativos, na verdade, né? Questão céu, inferno, purgatório, etc. Né? São maneiras de, acho, também de falar para os espíritos ainda não evoluídos que tínhamos naquela época. Né? Mas eu entendo assim que a questão comparativa de purgatório seria o umbral que tu tem como te recuperar e, mas tu vai sofrer, vai penar, vai passar um tempo ali para poder conseguir chegar a um outro nível de desenvolvimento, digamos assim, né? Eu entendo que seria uma comparação desse tipo, assim, não que, na verdade, a questão é como diz, não podemos ter uma ideia de que quem teve uma belíssima passagem por aqui vai ter o direito ao reino dos céus para nada fazer. Não, né? Não é possível, não tem jeito. Mas a questão dessa questão transitória, digamos assim, o umbral seria uma questão transitória também, não serve? E aí isso é interessante porque essa questão do quando falamos do purgatório, né, você quer fazer uma analogia aí, um comparativo, é que, por exemplo, a igreja fala que se você fizer um pecadinho menor, Edson, por exemplo, você roubou um cavalo de fulano, ou você pulou a cerca e enganou Rosângela, ou Rosângela você. Aí a igreja, se for estudar ela, você vai ver, você já vai para o purgatório, vai sofrer eternamente. Você vai para o fogo do inferno. E você vai queimar, nunca mais você nunca mais vai sair de lá. E no espiritismo, com Jesus, não é que Jesus ele veio realmente para nos salvar, ele não tira os pecados, mas que nós não erremos tantos, porque normal, o pecado presuporia punição, né? E a punição, ela está quando nós não aprendemos, ou por não entendermos bem como praticar, fazemos o que não é bem justo e erramos. E, entre aspas, vem essa punição que foi de acordo com os meus erros, os seus erros. Né? Você não vai pagar pelo problema do seu pai, nem da sua mãe, e nem vice-versa. E nós já sabemos que isso existiu. Foram tiradas essas coisas. São coisas de época, né? Mas até hoje a igreja insiste que as pessoas vão para o purgatório. Então, se você roubou alguém num banco, se você roubou, ou se você matou, ou se você fez de qualquer violência com os seres humanos,
Nas leis de Deus, vai ter que se corrigir. Mas você não vai para o fogo do inferno, fica lá queimando eternamente. Não vai. Já no Espiritismo, fala-se do umbral. Fala de lugar mais difícil do que o umbral. O umbral está acima de nós, gente. O umbral está aqui acima de nós. Ou dentro já estamos dele. E as sombras estão mais abaixo. O nível é complicado, é de muita maldade. E o pior vem as trevas. Aí sim, para esses que roubam a humanidade, que roubam as sopas dessas crianças, né? Que fazem coisas absurdas, que matam, que estupram, que pintam maldade mesmo, que falam mal do Cristo, que pintam e bordam. Vão ter que sentir isso. Vão carregar isso na consciência. Mas eles não vão queimar no fogo do inferno. Essas regiões foram eles que atraíram e vão para lá por sua própria afinidade, por sua própria aptidão, por não conhecer bem essas leis que estamos estudando. Jesus vem nos salvar com o Espiritismo agora, que é o próprio Cristo que está dirigindo isso, Espírito de verdade, eu não tenho dúvida que seja ele. Mas é vida que vamos continuar tendo depois da morte. É tão gostoso saber que você vai estar vivo depois da morte, né? Eu mesmo acho isso uma maravilha. Mas e as outras religiões que falam só de morte? Só de morte. E o purgatório? O fogo do inferno? Pronto, acabou-se. Aí imagine se você não fez nessas maldades assim, mas tem coisas pequenas que você pode fazer, já condenou-se, acabou, ferrou-se. Não é não? Se você for estudar, você vai ver. Jesus morreu e Jesus acabou. Ficou Jesus na história para a igreja, para essas religiões. Mas não é que ela nos ajuda. Elas ajudam porque as pessoas acreditam, as pessoas querem mudar e vão mudando. Mas as pessoas, não esqueçamos, elas são espíritos. Elas vão entendendo e vão compreendendo que aquilo ali já não faz sentido. Mas aqui, com o espiritismo, já faz sentido. Com o budismo, faz sentido. Mas o budismo fica na meditação, uma coisa muito privada, só para um grupinho. E o Cristo vem para todo mundo. E o Espiritismo vem para todo mundo. É gratuito. O Cristo é gratuito. Ninguém tem que pagar um centavo para andar com Jesus. Nem você paga, nem eu pago. Jesus, ele só cresce. E as pessoas fazem uma, uma certa analogia a isso, é lógico, que ele está com a razão. E que o melhor, lá eu digo dentro de mim, é eu segui-lo. Porque eu vou me encontrar depois de morto. Então faz sentido aquela frase. Fulano morreu e quando acordou estava morto. Ou seja, aqui ele não conhecia esse mundo espiritual. Morreu e agora o morto. Eu morri, mas ele está vivo. Estudando essa doutrina, nós vamos tendo mais paz nos passos que damos. As coisas ficam mais coloridas. Para que tanta pressa de correr? Até aquela música, né? Para que tanta pressa de correr? Então vamos fazer. E o que é gostoso é que, na verdade, dá felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Mas o dinheiro não dá felicidade. Mas olha, ajudar alguém dá felicidade. Que seja pelo simples ato, dar a mão a ela para ela descer do ônibus, não é? Ou para uma pessoa subir no cavalo, ou fazer um passeio no cavalo. Ou seja lá como for, uma coisa boa, uma coisa do bem. A pessoa que está fazendo, ela já sente, porque a mente diz dela: isso aí é gostoso, isso aí tá certo.
faz mais. Lógico que às vezes a gente quer a retribuição dessa pessoa. E Jesus sabia que não seria retribuído. E o Espiritismo explica: não espere retribuição, porque pode ser que ela não vá lhe dar retribuição. E se ela lhe der, ela já lhe pagou. Então é melhor que ela não lhe retribua. Porque é aquela coisa, né? Eu dou um presente a você que custou R$ 200, no dia do meu aniversário você me dá um presente que custou R$ 200. Não fizemos nada. Né? Fico esperando para lhe dar os R$ 200. Inclusive, eu já pratiquei isso aqui com uma amiga. Eu dizia, "Oxe, não faz sentido." Porque ela esperava 100 francos que ela me deu, eu dar 100 francos a elas. Eu já sabia, eu dei os 100 francos a elas. E não sentia nada, só uma vergonha. Jesus, ele vem com o Espiritismo na mesma marcha que ele teve há 2000 anos. Aí Jesus, ele não nos machuca, Jesus não nos machucou e continua nessa pegada todo o tempo. Aí, aqui na Terra, o que não falta são pessoas enganando as outras, machucando para tirar proveito. E nós temos que ficar espertos. Elas morrerão, o Espiritismo diz, desencarnarão e vão ter problema com as leis divinas. Qual é o melhor? É seguir com elas ou seguir com Cristo? Quem tem razão? É Jesus que fez a sua doutrina, porque a doutrina do Cristo já existe, minha gente, com Jesus. Ele dividiu o tempo em dois. Então a doutrina é cristã, mas botaram nomes diferentes. Então retalham Jesus. Eles vêm de Jesus, eles vivem de Jesus. E como é que vai ser quando desencarnarem? É remorso. Pode observar que dessas doutrinas, aqueles que fazem o bem, rapaz, a própria doutrina, os que estão lá em cima, né? Vamos dizer que esteja lá em cima, né? Porque não estão lá em cima. Acha que são, que tal, não sei o quê. Reconhece que fulano fez, como nós já citamos aqui, exemplos de espíritos, aqui nas religiões, e eles concordam que aquilo ali é uma criatura santa. A nomenclatura aqui para nós, eles dão de santa. No mundo espiritual não tem santo, tem evolução. Então, qual é o melhor caminho? É eu seguir com Jesus ou com essa teoria tira proveito, né? Leva vantagem em tudo. É o materialismo. Jesus vem destruir o materialismo. Porque, olha, gente, correndo ou não, nós vamos partir. Fazendo bem ou não, vamos partir. O que é que vamos encontrar lá? Jesus vivo. Aí você vai encontrar você vivo. O Espiritismo já te alerta que você vai estar vivo. Porque a própria proposta do Cristo é o Espiritismo. O Espiritismo vem abrir os nossos olhos, dizendo, mostrando os detalhes que ninguém tem. Ninguém tinha isso, foi uma proposta do Cristo. E ela só veio depois que as ciências todas se apresentaram, estão se firmando mesmo, e aí o Espiritismo vem como uma ciência agora para tratar do espírito, porque as outras trabalham na matéria, né? E o que é importante é que nessa leitura que nós fizemos há pouco, é que o Cristo foi todo amor. A doutrina espírita é de todo amor. O Cristo trabalhou de graça. A doutrina espírita trabalha de graça. Se você encontrar um espírita que queira cobrar de você ou aceitar um presente, tenha dúvida dele. E cuidado. Porque se você fosse pagar Jesus, Jesus não aceitaria. Nós vemos as criaturas que evoluíram nessas religiões, não é que elas não prestam, não, elas prestam. Essas criaturas fizeram nome, as que fizeram nome no bem, trabalharam simples. Você já imaginou? Você vai colher algumas goiabas no seu quintal,
e você já está pensando no seu irmão, em alguém que está com fome, que bate à sua porta para lhe testar. Deus faz isso. Não é? Aí você diz, opa, vou tirar mais goiaba, pode ser que hoje venha mais gente. E você dá essas goiabas, algumas, não é? Quantas você quiser, ou uma comida, um pão, um dinheiro, porque o Cristo faria. Você vai fazer ou não? A doutrina espírita vem explicar qual é a razão disso. Tem alguma outra religião que explica isso? Não tem nenhuma. Eu desafio aqui. Não tem nenhuma. 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 Você vê a encrenca dos padres. Não é falando do catolicismo, não. Não é que a Igreja Católica Apostólica Romana não é cristã. Porque a Igreja cristã já existiu 300 anos antes. Ela já existiu por razão, por prática. Aí, lá estão eles trabalhando, mas nós sabemos, né, que inclusive é uma coisa que nós não queremos na doutrina espírita, que, por exemplo, a doutrina espírita seja reconhecida como uma religião e seja oficialmente registrada como uma religião. Porque se ela for registrada como uma religião, ela vai ter dinheiro do governo do nosso Brasil. São milhões por ano. Então você imagine quantas que pegam esse dinheiro do governo. Aí é reconhecida. Para ser essa religião oficializada, aí eles podem dizer, você já não pertence mais à nossa religião. Então nós expulsamos você. Que fazem? Jesus não expulsava ninguém, minha gente. É por isso que essa doutrina é de graça, é o Cristo. Jesus vem estar conosco, praticando ainda, nos ajudando a compreender que os evangelhos estão vivos, não morreram e eles não vão se apagar. Todos passarão, como diz Maria. Todas essas religiões vão passar, todas elas, minha gente. Como é que vai ser? Olha, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, acabou-se para qualquer outra religião. As que tinham antes dele e as que viriam existir depois dele. Que ele sabia que existia. E Jesus cresce. Ele se aprofunda muito mais no coração nosso. Por isso que as pessoas gostavam tanto da presença do Chico, e Chico disse, é porque as pessoas têm saudade de Jesus. E é algo dentro de nós, espíritos, como almas, nós temos saudade dos bons atos. É tão simples seguir com Jesus nessa doutrina. Então, vem para distinguir entre a realidade e a alegoria. O que é realidade? Jesus vai falar sempre de Deus, né? As pessoas aqui confundem muito Jesus com Deus, né? E Jesus fala de meu Pai. O Espiritismo fala que Deus é o Pai de Jesus, que é o nosso Pai. Jesus é nosso irmão. Então, vê a realidade. Nós vamos descobrindo as coisas como realmente elas são. Jesus não é Deus. Jesus referia-se a Deus. Ele doou-se tanto que ele disse: já não sou nem, não, já não sou mais eu que faço, mas é o meu Pai que atua diretamente em mim, na matéria lá. Mandava a informação e ele obedecia. E é o que nós temos no nosso caminho, porque Jesus diz: nós seguiremos ele, que é a única razão da vida nossa. Então vamos entender isso bem melhor com a doutrina dos espíritos. Porque a doutrina não é de um ser humano, é dos espíritos. E agora é do reino de Jesus. E é ele o responsável de nos conduzir aos braços de Deus. Na democracia, sem pancada, sem porrada, sem praguejar, sem nos inflamarmos com os outros, mas de falarmos a verdade. Mentira não.
Então nós vamos ver que Jesus, ele se agiganta, ele cresce, ele tem uma, ele se amplia, né? É profundo o Cristo, é maravilhoso. Aí Jesus deixa de ser um filósofo, não é? Porque filosofia, não é? A filosofia de Jesus é maravilhosa, é da doutrina espírita é maravilhosa, só que vem falar que a vida continua depois da morte. Realidade. Alegoria? Não. Não é? E nós sabemos que muitas coisas já foram pedidas desculpas, porque a própria ciência vai provando. E a ciência haverá de provar mais ainda, que ela está evoluindo, não está ainda tanto assim. Essa, esses turbilhões de planeta e criaturas vizinhas nossas que entram aqui e que em breve estarão se apresentando para nós. E aí é que a coisa vai ficar mais séria. Boa para todo mundo. Aí quem não seguir mesmo é teimoso. É teimoso. Aí Jesus torna-se o Messias divino. Então não tem purgatório e nem tem inferno, porque o purgatório, como diz nas doutrinas, é para sempre, gente. Não tem mais solução não, acabou, tu se ferrou. Tem gente que se desespera. Essa gente sabe do que errou. Eu sei do que errei. Ah, eu tenho recuperação. Por isso que os umbrais, as sombras e as trevas tá diminuindo. Por quê? As pessoas, os espíritos já estão ficando espertos. Aqueles que conduzem essas criaturas, porque Deus deixa eles conduzir, viu? É por isso que nós estamos aqui, para ficar espertinho e fazermos o melhor nós, porque nós temos direito de seguirmos com Jesus para não para errarmos menos. Todo mundo tem esse direito. Quem quer seguir vai ficando mais perto. Vai sofrendo menos, então não vai cair na malha deles. Bem, a hora já passa. É simples a doutrina espírita. Entendendo Jesus é simples a caminhada. E menos árdua para qualquer um de nós. Então vamos para a segunda parte, que é o Evangelho. Evangelho é Jeremias, os falsos profetas, né? Exatamente, Edson, ele mesmo. Uhum. Mas isso é muito longo aqui. É. São duas páginas, é isso? Não. Ele. Ah, pode ser para tu, né? Onde tem o espírito é Luós, espírito protetor. Casruch. Casruch? Exatamente. Não, eu digo, são. Tu quer que leia ele todo ou vamos ler por partes? Pode ser, a gente podia até ler ele. Eu Em acho que partes? pode ser tudo, Edson. Tu vai ler, É, por pode favor? ser? Pode. Hum. Obrigado. Jeremias e os falsos profetas. Eis que disse o Senhor dos Exércitos: não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não aprenderam da boca do Senhor. Dizem aqueles que me blasfemam: o Senhor disse: vós tereis a paz, e todos aqueles que caminham na corrupção de seu coração, não vos atingirá o mal. Mas quem dentre eles assistiu o conselho de Deus, quem viu e quem ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam de sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão seduções de seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhe direis: vós mesmos é que sois o fardo. Eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. São Jeremias 23, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre essa passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos corações, dos seus corações, que os fez falar.
Essas palavras indicam claramente que, naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo em predizendo, por dinheiro, boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganado por esses supostos profetas que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas. Eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que tinha neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falar. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo João, quando disse: não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem ao longo quando encontram ocasião. Esses enganados são bem entendidos, os médiums que não tomam bastante precaução. Aí está contradita um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. É para aqueles uma prova da qual não poderiam triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que vos tornardes vós mesmos falsos, para que não vos tornardes vós mesmos falsos profetas. Loos, Espírito Protetor. Carlos Rusch, 1861. Eu não sei nem onde é Carrouche. Eu não sei nem É, onde é esse lugar. Sabe onde nem é? sei pronunciar isso. Aonde é? Como? Tu sabe onde é esse lugar? Não, não sei não. Não sei pronunciar. Carlos Rusch, não sei. Me desculpe, eu não sei nem o nome do lugar. Eu já vou pesquisar, porque eu não sei não o nome dele, que é esse aqui, onde é esse lugar. Então, nós estamos aqui estudando Jeremias e os falsos profetas, minha gente. E aí, como é que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos entender o que Jesus quer nos ajudar a compreender? Porque as pessoas, observe, as pessoas retalham Jesus até hoje, mentindo. Vocês viram aí que os judeus faziam isso? Porque tem aquelas pessoas bobas, né? Nós também temos que ter muita atenção, porque, como eles dizem, até mesmo nós podemos cair nessas armadilhas, não é? E ele deixa bem claro que eles faziam isso e saíam colhendo dinheirinho de outro, aqui, ó. E até hoje isso é feito. É incrível. Esse danado, esse dinheiro prejudica muito, deixa as pessoas completamente exaltadas e fora de si. Porque os espíritos são ainda necessitados de provas e eles, infelizmente, quando tem essas oportunidades, terminam passando. E outras não passam, terminam fazendo o trabalho errado. Por isso que nós vamos ver, dentro das religiões, como falamos antes, nós vamos ver criaturas que seguiram com Jesus, trabalharam com Jesus, são exemplos claros de Jesus, fazendo bem sem pensar quem seja, fazendo bem pelo bem. Simplesmente. Se receber o mal, faz o bem. É incrível. É incrível nós percebermos que o nosso querido Jesus vem nos ajudar. Então, o que é que nós vamos tirar daqui dessa lição? O que é que ele está nos convidando a entender? Tá? Esse nome que nós vimos há pouco tempo fica na Alemanha, tá? No sul da Alemanha. Na Alemanha. Eu não sei nem Existe também pronunciar. no sul da Austrália, tem um, mas é com certeza mais moderno.
Karlsruhe, sei Hum, lá, tá? isso. Fica na Alemanha. Acabei de ver aqui, obrigado. Então, Isso. como é que nós vamos fazer para entender essa mensagem que ela está tão clara? Ó, isso são os espíritos nos ajudando, minha gente. Os espíritos estão nos ajudando a compreender como detectar esses falsos profetas, porque eles estão conosco no nosso dia a dia. Chega na sua casa batendo palma, ou talvez você por necessidade, eles se aproveitam. Eu, há pouco tempo, tive um caso que eu fiquei boquiaberto. A mulher era uma mulher de uma classe média, baixa, coisa do tipo assim, e não tinha recurso. De repente, ela tornou-se milionária, justamente enganando na religião. E ela, sempre assim, quando alguém acredita que ali a coisa não está certa, eles procuram sempre afastar essa pessoa, porque essa pessoa está certa em contestar, e eles não querem isso. Esses são falsos profetas. E eles falam isso boca aberta, viu? De fazendo as coisas e fazendo dinheiro, muitas contas. A federal está tomando conta deles aí. Eu nem acompanhei mais o caso, eles nem falaram mais, mas podia estar acompanhando. Foram presos. E Jeremias está falando desses falsos profetas. Como existia muitos esses falsos profetas que abusavam, não é, da época do Cristo. Depois que Jesus se foi, eles continuaram vendendo esses recados dizendo que eles eram os profetas, que eles profetizavam por din-din, como diz, por dinheiro. Minha gente, quando tiver essa coisa no meio, pelo amor de Deus, abra os olhos. Teve dinheiro no meio, meu amigo. Abra os olhos. Essas pessoas não querem trabalhar. Elas querem arrancar o restinho que você tem. E ainda tem aqueles que estão no desespero, né? Eles ainda vão inventar uma série de coisas para deixá-lo ele mais fraco ainda e acreditar e de repente doar seus bens ou doa. E depois as pessoas ficam machucadas que Deus não viu isso. Mas olha, essa lição é para você, é para mim, é para todo mundo. Então você tem que abrir seus olhos. Eu tenho que abrir meus olhos. Porque Jesus está te convidando e Deus está te dando a oportunidade de tu provar. Tu tem que aprender. Todos nós temos que aprender. Sair da malha dessas criaturas. E ainda tem, que é muito maior o número, no mundo espiritual. São os espíritos que vêm nos dizer. Abra os olhos. E essa questão do dinheiro aqui, eles colocaram em itálico, né? A palavra fica um pouquinho mais para frente, assim, deitada. Já para dizer, ó, cuidado. Religião com dinheiro, cuidado. Cuidado. Todo mundo tem que ter cuidado. Religião com dinheiro é falar de Jesus e bota para cá o dinheirinho que eu quero botar no cofre, porque eu quero fazer férias, eu quero passear. E tu não é um bobo da corte. Vem cá, vamos te iludir, ó, bota para cá. Eles não trabalham com Jesus. São falsos profetas. Aí tem que ficar aberto. Essas mensagens de Jesus até hoje para nós, abertíssimas para entrar na nossa mente e compreendermos como ele é. Aonde é que estão os profetas? Como identificá-los? Não é? Nós já temos mais ou menos alguma ideia, nós já estudamos essas lições. Essa é a última dos Espíritos, nesse capítulo para nós. Esse que vem nos trazer a lição, Loos, Espírito Protetor, aí na Alemanha, no sul da Alemanha, como o Edson viu, em 1861, olha, minha gente, 1861 não é longe, não. Não é longe, não. É menos de 3 séculos. Não é longe, não. E Jesus está aí, ó, nos ajudando. E isso aqui é para nós compreendermos. Deus quer que você aprenda. Põe na tua cabeça uma coisa. Na minha, eu estou pondo mesmo isso. Deus quer que tu aprenda. E Ele sabe que você vai aprender. Mas se você não souber escolher, se você não souber ficar esperto, estudando, aí você vai sofrer. A culpa não é de Deus.
Ele já lhe deu a vida. Você tem que aprender. Ele não vai colocar dentro da sua cabecinha. Ele não vai abrir aqui e vai dizer assim, ó, toma virtude, meu filho. Ou vai pegar uma injeção e toma no sangue do espírito, que não tem, né? O espírito não tem sangue, não. Aí toma injeção. Não. Não pega, não. Por isso, Jesus está certo. Isso ninguém rouba. A traça não corrói, não enferruja. Ou seja, virtudes. Quem faz o bem, quem procura ser fraterno, quem está com Jesus. Com certeza, os espíritos sempre estão nos protegendo, nos ajudando, sempre eles estão. Mas o problema é o médium interesseiro. Dá para entender? Ou médium em uma situação, muitas vezes, difícil de saúde, e ele quer livrar dessas chagas, né? Dessas coisas ruins. Porque dói, incomoda, né, bicho? Incomoda. Aí o outro está oferecendo que se ele der um boi, ou se ele vender o carro dele, ou botar 200 mil na conta dele, ou 15 mil, ou 3 mil, não importa. Ele vai fazer tudo. Olha. Se ele levar 100 reais seu, para ele é lucro. E se ele conseguir levar 2 mil, é melhor, né? Para ele. Se ele conseguir levar um carro ou 15 mil, para ele é melhor. Então, quanto mais você tiver, ele vai querer arrancar. E vai falar em nome de Jesus. Ele vai dizer que teve um sonho. É os mau caráter. São perversos. E não é só os médios aqui na Terra. Eles são suflados pelos espíritos. Eles querem ver a bagunça. Não é? Aí como é que vamos fazer para entender? Vamos estudar a doutrina, que é gratuita. Aí sim, minha gente, está falando da nossa vida que vai continuar depois da morte. Ó, e tu não tem que pagar um centavozinho. Não é delícia? Maravilhoso. É maravilhoso, dá para andar tranquilo com Cristo. Eu gastar o dinheiro que eu trabalhei para aquele religioso que está dizendo que é profeta, tá louco. Vou não, meu velho. Olha, não vem com essa conversa aí não, que Jesus trabalhou de graça, viu? Ele é o exemplo. Ele é tudo para nós. Você é um charlatão. Imagina você ter coragem de dizer isso para ele. Porque Jesus diz aí, é um charlatão. E vai pagar caro por isso. Vai. Aqui mesmo, e quando desencarnar, a consciência vai arder, que é pior do que fogo, viu? Se aqui na matéria o fogo dói, imagina no espírito, que é pior do que isso. E no final do texto ele diz: aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons, veja só, a distinguir os bons. Abra os olhos, minha gente. E eu também, viu? Abramos. A distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Olha, o espírito pega o médium, interesseiro, o que caiu nessa malha dele, e o fascina. E ó, vai levá-lo a erros. Temos que ter cuidado, porque no mundo dos espíritos, é assim, ó, eles entram aqui e pode sentar na sua cama, você nem vê a cama se mexer, ele se senta, ou ele se deita do seu lado. Desse médium interesseiro, que diz que é profeta, e eles vão trabalhar para profetizar algumas coisas, para enganar a mesma pessoa. Meu Deus do céu. Já passei por essas criaturas também, já fui testado. E o que vamos fazer? Distinguir eles, né, dos bons, porque os maus eles são sempre interesseiros.
Eles não querem fazer nada de graça. Não tem nenhum querendo fazer de graça. Nenhum. Agora, quando a doutrina espírita, quando algum está fazendo bem ou numa religião está ajudando até aquele que, que ele não tem interesse em nada, nada financeiro, aí ele está conectado com aquele médio, mas a pessoa quer fazer o bem, é difícil ele continuar com esse médio, porque o médio tem uma vontade grande de ajudar. E, de repente, até alguém da família dele. É um choque. E as coisas vão mudando. E é por isso que Jesus vai ganhando terreno. Ó, vê agora. Vamos desencarnar. Jesus fechou a torneira aqui para o planeta no ano 2000. Limite. 2000. É a chance para vocês reencarnarem. Falou com todo mundo. Nas sombras, nos umbrais e nas trevas. Vocês querem? Essa é a chance. 2000. Muitos, não, eu não aceito. Por quê? Porque vai vir torto, vai vir aleijado, por suas próprias punições, né? Consequências que outros chamam. Aí fica no mundo espiritual. E agora, nesse século, as coisas vão fechar. Não dá para ficar mais. Aí os umbrais vão ficar mais vazios. As sombras ficarão mais vazias. As trevas ficarão mais vazias. Mas ainda existirão. Mas seremos menos enganados. Porque nós estamos agora indo para a nossa salvação com Cristo. É simples, gente. Andar a vida, envelhecer, é a matéria que envelhece e a gente tem que andar. Se suicidar não resolve o problema, agrava o problema. Então eu tenho que ter coragem de andar e seguir com Cristo. Porque o cara está certo. Ele não, eu não tenho dúvida. Ele está certo. Que esse Cristo nos proteja. Sabe? Se alguém quiser fazer a prece, não é? Então vamos fazer a oração. Jesus amado, nós agradecemos a assistência que tivemos e que continuaremos com ela e com nosso esforço. Nós agradecemos esses espíritos maravilhosos estarem nos ajudando. Nós começamos a senti-los mais e mais em nossa vida. Nós começamos a percebê-lo no ar que respiramos, que necessitamos do ar e que nós necessitamos dessas boas companhias. Nós te agradecemos, Jesus. É todo um trabalho que foi feito ao longo dos milênios e nós estamos vendo. O Senhor tem toda a razão. Que a tua paz, Jesus, esteja conosco, ajudando, nos iluminando. E que nós possamos, assim, ajudar iluminando a vida dos outros. Porque é importante para eles. E não ver eles na desgraça. Nós queremos que eles estejam sorrindo, vivendo e crescendo. Com Jesus. Nós vamos juntar sempre. Que esse querido amado Cristo nos abençoe e nos proteja, nos ilumine e nos guie, hoje, agora e sempre, levando consigo todos esses espíritos